Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui com vocês na chave 23. E a chave 23 de hoje, ela é muito gostosa e ela é um pouquinho pessoal. Ela vai falar sobre espiritualidade e religiosidade. E eu gosto muito dessa divisão. E quando eu entendi essa divisão foi muito gostoso. Eu venho de uma história que eu era católica por 39 anos e eu virei evangélica vai fazer quase 3 anos que eu já estou evangélica, né? E, Rejane, por que você fez essa migração? Né? O que aconteceu? Não tem a ver com religião, tem a ver com intimidade com Deus. O que eu fui entender? Ser espiritual é diferente de ser religiosa. Nada contra o catolicismo, foi uma religião maravilhosa, eu era frequentante, eu ia às missas, me ajudava muito. Mas foi no evangelho, no evangelismo, né, como evangélica, que eu fui ter essa intimidade com Deus. Que eu comecei a ler a palavra, que eu comecei a me dedicar no meu devocional, que eu comecei a ter esse momento, sabe, de escutar a Deus, de sentir o Espírito Santo. Então, é sobre isso. Nesse meu caminho, tanto no catolicismo como no evangélico, por muitas vezes eu senti uma religiosidade muito pesada. Eu lembro quando eu me divorciei, e nessa época eu frequentava a igreja católica, e eu tive um julgo muito desigual. As pessoas começaram a me julgar por eu ter me divorciado. Ok, divorciar não é uma coisa certa, mas ninguém sabia os meus motivos, ninguém sabia o porquê que eu estava divorciando, e eu tinha um motivo para isso. Mas as pessoas me julgaram como se eu não fosse mais uma cristã, como se eu não fosse mais bem-vinda, e aquilo ali me doeu demais. E quando aquilo me doeu, eu saí da igreja, né? Eu deixei de frequentar a igreja. E aquele momento eu vivi a minha primeira religiosidade, porque eu fui perceber o quê? Pessoas religiosas, elas estão ligadas a uma lei que não é o amor de Deus. O amor é o maior de todos e Deus nos ama independente de como a gente está. Deus nos ama independente de como a gente está se comportando. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Eu fui feita para governar sobre a terra. Eu fui feita para ser cristão como Deus era cristão. Então, o que acontece? Quando eu vou para a religiosidade, eu vivo uma prisão. Eu vivo um estado vegetativo do espírito. Eu estou falando sobre lei, né? O sábado, o domingo, pode isso, não pode aquilo. Não é que no espiritual eu não fale sobre lei, mas eu estou falando sobre tudo ser espiritual. Eu estou falando sobre o amor de Deus, eu estou falando sobre um estilo de vida, eu estou falando sobre você ser livre e Deus ser o seu juiz. E não os homens, porque todos nós somos falhos. Eu estou falando sobre ter uma intimidade com Deus, você frequentar sim uma igreja, você está abaixo de um sacerdote, né? No meu caso o pastor, você está abaixo de uma autoridade religiosa, você participar da sua igreja, você conviver com pessoas, mas você ser confiante em Deus, você ter essa intimidade com Deus, você saber que você não precisa ter medo de morrer, ou você não precisa ter medo de errar, porque Deus já te garantiu a salvação, Ele já te garantiu a vida eterna. É você viver a exemplo de Deus, da palavra de Deus, né? Então isso é muito lindo e ao mesmo tempo muito preocupante. Eu frequento a minha religião, eu vou todos os domingos, eu participo dos congressos, eu participo dos eventos, eu faço meu devocional todo dia de manhã, porque isso hoje faz parte do meu estilo de vida. Mas eu ainda vejo muita gente na igreja que se sente, né, repreendida. Nós tivemos recentemente num evento da igreja, e uma das mocinhas que estava do meu lado, na hora da conversão, falando, né, que você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui pra frente. Foi lindo, ela foi, né? Mas ela voltou pior do que ela foi. E eu falei, parabéns pela sua escolha. Ela, nossa, Rejane, as pessoas estavam todas me olhando tão mal, como se eu tivesse, assim, cometido um crime. E, gente, eu não sei se ela cometeu um crime, eu não conheço ela. Mas eu lembro que eu abracei ela e eu falei, não se preocupe, só Deus pode te julgar. E se você buscar essa espiritualidade, se você buscar essa intimidade com Deus, Ele vai curar todas as suas dores. Então não se preocupa com os olhares que você teve hoje. Tem pessoas que estão muito felizes pela sua escolha. E ela falou, nossa, Rejane, obrigada, eu precisava ouvir isso. Porque às vezes, gente, a igreja, a gente precisa lembrar, às vezes não, né? A gente precisa lembrar que a igreja também é feita de homens. E homens são falhos. Nós somos pecadores. Mas Deus é o único que pode nos julgar. Deus é o nosso único juiz. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus. E quando eu estou num relacionamento com Deus, eu acesso a fonte. Quando eu estou num relacionamento com Deus,
Eu tenho esse caminho direto com Deus. Eu tenho esse cuidado direto com Deus. Então, isso é muito gostoso. Então, eu quero que você viva uma experiência hoje que é o quê? Pergunte-se, eu tô sendo religioso ou eu tô sendo espiritual? Né? Eu tô sendo religioso, eu tô tendo um relacionamento com Deus. Eu leio a Bíblia, eu vou no culto, eu vou na missa, eu vou lá na minha religião, mas eu vivo os princípios de Deus? Eu amo o próximo, eu ajudo o próximo, eu acolho o próximo, eu tô sempre julgando, eu tô sempre sendo o primeiro a olhar de cara feia, eu tô sempre, né, olhando, eu tenho muitas tatuagens, eu tenho 13 tatuagens, e eu adoro todas as minhas tatuagens, sou apaixonada por todas elas, né, e eu lembro quando eu cheguei na minha igreja, o pastor era todo tatuado, eu falei, uau, acho que eu encontrei o meu lugar, né, por quê, gente? Porque várias vezes eu ia em igreja e as pessoas me olhavam meio torto, e olha que as minhas tatuagens nem são escandalosas, mas eu tenho algumas, as pessoas me olhavam de olho torto, e eu falava, gente, por quê? Né? Por quê? Se eu tive algum momento que eu fiz uma tatuagem, ou se isso é certo ou errado, quem vai me julgar é Deus. Por que me olhar de cara feia? Por que, né, me dizer que a tatuagem vai representar quem eu sou? Não, tatuagem é parte de mim. Então, é sobre isso, gente. Quando eu sou espiritual, é relacionamento com Deus, é você confiar em Deus, é você se entregar nas mãos dele, é você viver baseado no Espírito, é você pedir para que o Espírito te guie, é você ter o seu devocional, é você ter o seu momento de entrega, é você saber que você está bem espiritual e viver sobre os princípios bíblicos, viver sobre esse relacionamento com Deus. E aí Deus começa a sussurrar e você começa a ficar mais pertinho dele e você vai ouvindo mais e mais dele. E isso é uma delícia. Eu fui descobrir isso com meus quase 40 anos. Eu já vivo isso há vai fazer quase 3 anos, né? E isso pra mim é uma delícia. Todos os dias eu falo, Deus, não é que as coisas estão lindas, maravilhosas e tudo perfeito, mas eu sinto a paz que excede todo entendimento. Eu sinto que a cada dificuldade você está comigo. E a cada dificuldade que eu vou com você sobre a sua orientação, o Senhor me honra, o Senhor me dá merecimento, o Senhor me dá graça, que às vezes nem eu sei explicar. E eu falo, foi você, eu sei que foi você. Por quê? Porque isso é intimidade com Deus. Então a primeira tarefa que eu quero que você faça hoje, você está sendo religioso ou você está sendo espiritual? Segundo, eu quero que você tenha um momento de espiritualidade. Eu quero que você leia a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é um manual de vida. Tá tudo lá. Tudo! Sabe o que é tudo? Tá tudo lá. Então eu quero que você leia a Bíblia. Eu quero que você tenha um momento de você conversar com Deus. Oração é você e Deus. É joelho no chão, ou você na sua cama, é você e Deus. É você contar pra Ele, é você abrir o seu coração. É você não ter medo de colocar nenhuma ressalva, é você não ter medo de ser julgado, porque Deus te ama, Ele te fez a imagem e semelhança, Ele te fez para ser princesa e príncipe, Deus é rei. Então converse com Ele, tenha esse momento, viva essa experiência espiritual. E se você se perceber muito religioso, peça para Deus converter o seu coração, peça para Deus te dar o amor, peça para Deus te dar a clareza dos seus pensamentos, da sua fala. Peça para Deus te dar a flexibilidade que você tem que sim viver sobre os princípios bíblicos. Mas esses princípios bíblicos não foram taxados para magoar, não foram taxados para destruir o próximo, e sim para converter o coração do próximo. E a gente converte o coração do próximo através do amor, através da empatia, através da escuta. É sem julgamento, é sobre acolhimento. Deus, Ele veio, quando Ele veio, Ele não veio atrás dos ricos, atrás dos prósperos. Ele veio atrás do quê? De pessoas que precisavam dele, de pessoas que estavam sofridas, pessoas o quê? Ele curou, Ele mudou vidas. E é isso que como cristão a gente tem que fazer. Então tenha o seu momento de espiritualidade, porque você vai ver que o jogo muda, a vida muda. Se coloque totalmente dependente de Deus, porque não tem como você se arrepender. Combinados? E compartilha essa live, leva para todo mundo essa espiritualidade, leva para todo mundo essa importância de nós vivermos no Espírito, de nós sermos cristãos, de nós vivermos em Deus, e honre a Deus, porque Ele morreu por sua causa, por minha causa, para pagar os nossos pecados, e cabe a nós fazer desse mundo um lugar melhor. Então vem ter relacionamento com Deus, que é bom demais. Eu quero indicar um aplicativo para vocês. Eu uso e eu acho ele maravilhoso. Ainda mais para mim que nunca tinha lido a Bíblia, só conhecia as partes principais. Ele foi muito incrível, porque inclusive ele tem um direcionamento. Esse Holy Bible, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Chama Holy Bible.
Ele é maravilhoso, ele tem direcionamentos, ele tem videozinhos todo dia da pessoa explicando a palavra, explicando um versículo, ele tem marcadores, é muito, muito legal. Eu super indico, super vale a pena. Vai lá, confia, tem intimidade com Deus e veja a sua vida multiplicar em graça. E que Deus te abençoe.